Quando o padre perguntou se alguém tinha algo a dizer contra aquele casamento, o noivo olhou para o celular, empalideceu e, sem dizer uma palavra, saiu correndo da igreja de São Francisco no Porto, deixando Camila Oliveira sozinha diante do altar, com o véu cobrindo um rosto que estava prestes a desmoronar. 320 convidados prenderam a respiração. A mãe da noiva desmaiou no banco. O pai apertou os punhos tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Camila tinha 31 anos. Um vestido de noiva que custava mais que 11 meses do seu salário como professora do ensino fundamental. E um coração que estava se partindo em 1000 pedaços diante de todos que conhecia. Foi nesse momento que um homem se levantou da última fileira. Um homem que Camila nunca tinha visto, alto, elegante, com um terno que provavelmente valia mais que toda a cerimônia. Ele se aproximou do altar com passo seguro e sussurrou algo no ouvido dela. O que disse mudou para sempre a vida dos dois. E quando Camila descobriu quem era realmente aquele homem, entendeu que o destino tinha um senso de humor muito particular e que, às vezes, as respostas chegam quando menos esperamos. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Camila Oliveira sempre tinha acreditado em contos de fadas. Tinha crescido no Porto, num apartamento pequeno no bairro da Ribeira, onde a avó lhe contava todas as noites histórias de princesas que encontravam seu príncipe encantado junto ao Rio Douro. O pai trabalhava como garçom num restaurante de bacalhau perto da Torre dos Clérigos. A mãe limpava casas nos bairros ricos da Foz do Douro. Não eram ricos, mas eram felizes. E Camila tinha crescido com a convicção de que o amor verdadeiro existia, de que só era preciso esperar, de que cedo ou tarde chegaria também para ela. Tinha conhecido Bruno Costa 7 anos antes, durante as festas de São João. Ele era encantador, com aquele sorriso de comercial e aqueles olhos escuros que pareciam prometer o mundo. Trabalhava como vendedor para uma empresa de exportação de vinho do Porto. Viajava muito, sempre tinha histórias interessantes para contar. Camila tinha se apaixonado quase imediatamente, com aquela ingenuidade que tem as pessoas que ainda acreditam na bondade dos outros. Lembrava perfeitamente da primeira vez que ele a tinha convidado para dançar, como tinha sussurrado no ouvido dela que era a mulher mais bonita de toda a festa. Os primeiros anos tinham sido bons. Bruno a levava para jantar fora, dava flores a ela, dizia que era a mulher da vida dele. Claro que havia coisas estranhas, ligações que não atendia quando estava com ela, fins de semana de trabalho que se alongavam sem explicação, mensagens que apagava rapidamente, mas Camila não queria ver, não queria estragar o sonho que tinha construído. As amigas diziam para ter cuidado. A mãe perguntava se tinha certeza, mas Camila sempre defendia Bruno. Estava convencida de que o amor significava confiar cegamente, que as dúvidas eram inimigas da felicidade. Quando Bruno tinha pedido a mão dela em casamento, 1 ano e meio antes, Camila tinha chorado de alegria. Finalmente, seu conto de fadas estava se tornando realidade. Tinha passado meses organizando cada detalhe. As flores brancas, o buffet com bacalhau e arroz de pato, a música de fado, as lembrancinhas para os convidados. A mãe a tinha acompanhado para escolher o vestido numa loja do centro e juntas tinham chorado no provador quando Camila tinha se olhado no espelho e tinha visto uma noiva. O pai tinha feito horas extras durante meses para poder pagar o banquete, recusando qualquer oferta de ajuda da família de Bruno. Naquela manhã, 18 de junho, Camila tinha acordado às 5 da manhã. Não conseguia dormir de emoção. Tinha olhado pela janela o sol que nascia sobre o porto, tingindo de dourado as pontes sobre o Douro, e tinha pensado que aquele ia ser o dia mais bonito da sua vida. O cheiro de pão fresco entrava pela janela aberta, misturando-se com o aroma do café que a mãe tinha preparado.
Era o dia perfeito para um casamento no Porto. A cabeleireira tinha chegado às 7, a maquiadora às 8, as madrinhas às 9 com suas risadas nervosas e os vestidos cor de pêssego que Camila tinha escolhido com tanto carinho. A mãe não tinha parado de chorar desde a noite anterior, mas eram lágrimas de alegria, dizia. Lágrimas de uma mãe que vê a filha realizando seus sonhos. A igreja estava cheia quando Camila tinha entrado de braço dado com o pai. 320 pessoas tinham se levantado para olhá-la. As flores brancas e cor-de-rosa decoravam cada banco. O incenso perfumava o ar e a luz entrava pelos vitrais, criando arco-íris no chão de mármore. O órgão tocava a marcha nupcial e Camila tinha sentido o coração explodir de felicidade. Bruno a esperava no altar, bonito como sempre, com seu terno escuro. Mas havia algo estranho nos olhos dele, algo que Camila, cegada pela alegria, não tinha querido ver. Uma tensão, uma inquietação que não tinha nada a ver com a emoção do momento. A cerimônia tinha começado, o padre tinha falado do amor, do respeito, da fidelidade. Tinha lido passagens da Bíblia que falavam de união eterna e então tinha chegado o momento que mudaria tudo. O celular de Bruno tinha vibrado no bolso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele tinha olhado a tela e o rosto dele tinha mudado. Tinha ficado branco como o véu de Camila. Sem dizer uma palavra, sem dar uma explicação, sem sequer olhá-la nos olhos, Bruno Costa tinha se virado e tinha começado a caminhar em direção à saída da igreja. Tinha cruzado a nave central cada vez mais rápido, tinha empurrado a pesada porta de madeira e tinha desaparecido na luz ofuscante do meio-dia no porto. O silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que Camila tinha ouvido na vida. 320 pessoas que não se atreviam a respirar. O padre que tinha ficado paralisado no meio da frase. As madrinhas que se olhavam sem saber o que fazer. E Camila, sozinha no altar, sentindo como seu mundo desmoronava pedaço por pedaço, enquanto o buquê escorregava das mãos trêmulas e caía no chão de mármore com um barulho surdo que ecoou na igreja silenciosa. O caos estourou poucos segundos depois. A mãe de Camila desmaiou. O pai correu em direção à porta gritando o nome de Bruno. As madrinhas se precipitaram em direção à noiva que parecia uma estátua de sal. Os convidados começaram a falar todos ao mesmo tempo, um murmúrio que crescia como uma onda, misturando emoção, indignação e aquele prazer mórbido que alguns sentem diante das desgraças alheias. Camila não conseguia se mexer, não conseguia pensar. Via as bocas se abrindo e fechando ao seu redor, mas não ouvia os sons. Era como se estivesse debaixo d'água, num mundo onde tudo se ralentava e perdia significado. Sentia as pernas cedendo sob o peso do vestido, mas não conseguia fazer nada para impedir. Foi nesse momento que o viu. Um homem que se levantava da última fileira, onde sentam os que chegam atrasados ou os que não querem chamar atenção. Era alto, com o cabelo escuro apenas grisalho nas têmporas, um rosto de traços decididos e olhos de um azul intenso que pareciam ver além das aparências. Usava um terno cinza escuro, feito sob medida, daqueles que se reconhecem mesmo de longe por como caem perfeitamente sobre o corpo. Camila não o conhecia. Tinha certeza de não tê-lo visto nunca, nem entre os amigos de Bruno, nem entre os conhecidos da família. No entanto, aquele homem estava caminhando em direção ao altar com uma segurança que parecia fora de lugar naquele momento de caos total. Os convidados foram se calando um após o outro enquanto o desconhecido cruzava a igreja. Havia algo na forma de se mover que impunha silêncio e atenção, uma autoridade natural que não precisava de palavras para se manifestar. Ele parou ao lado de Camila, tão perto que ela podia sentir o cheiro da colônia dele, algo caro e discreto. Olhou nos olhos dela durante um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. E então se inclinou em direção ao ouvido dela e sussurrou algo que mais ninguém podia ouvir.
Disse que se chamava Leonardo Cardoso. Disse que estava ali por acaso, que tinha entrado na igreja para admirar a arquitetura e tinha se encontrado no meio daquele desastre. Disse que o que ia propor podia parecer loucura, mas que às vezes as situações desesperadas requeriam medidas desesperadas. Disse para ela fingir que ele era o noivo. Camila olhou para ele como se tivesse perdido a razão. Aquele desconhecido estava pedindo para ela se casar com ele, mas Leonardo continuou sussurrando. Explicou que ela não precisava se casar de verdade com ele, só precisava fingir durante os próximos 10 minutos que ele era o homem que deveria ter estado no altar. Precisava deixá-lo fazer algo que apagasse aquela imagem dela, abandonada e destroçada, da memória de todos os presentes. Havia algo nos olhos azuis dele, algo sincero e decidido, que a empurrou a assentir quase sem perceber. Leonardo se virou para o público de convidados atônitos. Com voz forte e clara, anunciou que tinha havido um mal-entendido, que Bruno Costa nunca tinha sido o verdadeiro noivo, que ele, Leonardo Cardoso, era o homem que Camila tinha escolhido para se casar e que o que acabava de sair da igreja era apenas um ex-namorado ciumento que tinha tentado arruinar a cerimônia. Era uma mentira absurda, impossível de acreditar. No entanto, a forma como disse, com aquela segurança absoluta, fez duvidar até os mais céticos. E quando se virou para Camila e pegou as mãos dela entre as dele, olhando como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, alguém entre os convidados começou a se perguntar se talvez não seria tudo verdade. O padre, confuso, mas aliviado de ter uma saída daquela situação embaraçosa, perguntou se os dois queriam continuar com a cerimônia. Leonardo olhou para Camila. Estava pedindo permissão em silêncio, com aqueles olhos azuis que pareciam entender exatamente o que ela estava sentindo. E Camila, no que foi talvez o momento mais louco da vida dela, disse que sim. A cerimônia continuou como num sonho, ou talvez como num pesadelo do qual Camila não conseguia despertar. As palavras do padre chegavam abafadas, como se viessem de muito longe. Sentia a mão de Leonardo, que apertava a dela, quente e firme, uma âncora naquele mar de confusão. Quando chegou o momento de trocar as alianças, houve um instante de pânico. A aliança que Camila tinha para Bruno nunca teria servido no dedo daquele desconhecido. Mas Leonardo, com uma naturalidade que a deixou sem fôlego, tirou do bolso do paletó uma aliança de ouro branco que colocou no dedo dela, como se sempre tivesse carregado consigo, como se esse tivesse sido sempre o plano. Quando o padre os declarou marido e mulher, Leonardo se inclinou em direção a Camila. Por um momento aterrorizante, ela pensou que ele ia beijá-la, mas ele se limitou a roçar os lábios na bochecha dela. Um gesto terno e respeitoso que fez suspirar de alívio mais de um. Saíram da igreja juntos, de mãos dadas sob uma chuva de arroz que os convidados lançavam mais por inércia que por convicção. A mãe de Camila olhava para aquele desconhecido com uma mistura de gratidão e suspeita. O pai apertava os punhos sem saber se agradecia àquele homem ou perguntava quem diabos ele era. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Leonardo guiou Camila em direção a um Mercedes preto com motorista, o tipo de carro que Camila só tinha visto em filmes. O motorista abriu a porta sem dizer uma palavra, como se estivesse acostumado a situações fora do comum. Uma vez dentro, Camila percebeu o que tinha acabado de fazer. Tinha se casado com um desconhecido, legalmente, diante de Deus e dos homens. Começou a tremer, não conseguia parar. Leonardo tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Um gesto simples que de alguma forma a ajudou a respirar. Esperou que os tremores se acalmassem, que as lágrimas parassem de correr. Não disse nada. Não tentou consolá-la com palavras vazias, simplesmente esteve presente em silêncio. Camila perguntou quem ele era. Perguntou por que tinha feito o que tinha feito. Perguntou o que queria em troca, porque ninguém faz nada de graça. Leonardo olhou para ela longamente antes de responder.
Disse que era empresário, que tinha várias empresas em Portugal e no exterior. Disse que era viúvo há 6 anos, que a esposa tinha morrido de câncer e que desde então não tinha encontrado ninguém com quem quisesse compartilhar a vida. Disse que a irmã tinha sido abandonada da mesma forma 18 anos antes e que a lembrança daquele dia ainda o perseguia. Disse que não queria nada em troca, que podiam anular o casamento no dia seguinte, que ninguém saberia de nada. Camila perguntou como era possível que tivesse uma aliança preparada no bolso, se de verdade tinha entrado na igreja por acaso. E Leonardo sorriu pela primeira vez, um sorriso que iluminou o rosto e o fez parecer de repente mais humano. Disse que sempre carregava consigo a aliança da esposa em memória dela, que quando tinha decidido intervir, tinha pensado que ela não teria se importado que usasse para ajudar outra pessoa. Foi nesse momento que Camila começou a pensar que talvez no meio de todo aquele desastre, o destino tinha lhe enviado algo inesperado. As semanas seguintes ao casamento foram as mais estranhas da vida de Camila. Leonardo a tinha levado para a casa dele nos arredores do Porto, uma quinta com vinhas e vista para o Vale do Douro que tirava o fôlego. Tinha dado um quarto só para ela e nunca tinha tentado cruzar aquela porta sem ser convidado. Viviam como colegas de apartamento, educados, compartilhando as refeições e alguma conversa. Leonardo trabalhava muito. Passava horas no escritório, fazendo ligações em diferentes idiomas, mas sempre encontrava tempo para perguntar como ela estava, se precisava de algo, se queria conversar. Foi 1,5 depois do casamento, quando chegou a verdade sobre Bruno. A prima Patrícia enviou um link para um artigo na internet, um artigo de jornal local que contava a história de um homem do Porto detido por estelionato sentimental. O homem se chamava Bruno Costa e nos últimos 13 anos tinha enganado pelo menos 11 mulheres, convencendo-as a emprestar dinheiro que nunca tinha devolvido, prometendo casamentos que nunca tinha tido intenção de celebrar. Era um profissional do engano, um homem sem escrúpulos que escolhia as vítimas com cuidado. O artigo contava a história de uma mulher de Coimbra que tinha lhe emprestado 85 mil euros para uma empresa que não existia, de uma viúva de Braga que tinha hipotecado a casa para ajudá-lo, e contava a história de Camila, a noiva abandonada na igreja de São Francisco, no Porto, salva pela intervenção misteriosa de um dos homens mais ricos de Portugal, Leonardo Cardoso, o fundador e presidente de uma das maiores empresas de vinho do Porto, com interesses no setor imobiliário, na tecnologia e na hotelaria de luxo. A Forbes Portugal tinha-o incluído na lista dos 100 portugueses mais ricos. Camila foi procurá-lo no escritório. Perguntou por que não tinha dito quem era. Leonardo disse que não tinha mentido. Tinha dito que era empresário e era. Não tinha pensado que os detalhes fossem importantes. Queria dar a oportunidade de conhecê-lo como pessoa, não como um nome num artigo de jornal. Disse outra coisa. Naquela noite, os advogados dele tinham descoberto que Bruno tinha dívidas sérias com gente perigosa. Provavelmente tinha fugido da igreja porque tinha recebido uma ameaça. Se o casamento tivesse seguido em frente, Camila teria se tornado legalmente responsável por aquelas dívidas como esposa dele. Leonardo a tinha salvado 2 vezes sem que ela soubesse, da humilhação pública e da ruína financeira. Pegou as mãos dela entre as dele. Disse que ela não precisava decidir nada de imediato, que podia ficar o tempo que quisesse, que a ajudaria a reconstruir os pedaços da vida dela, qualquer que fosse a forma que essa vida quisesse tomar. E pela primeira vez, desde que tinha sido abandonada no altar, Camila chorou sem vergonha. Chorou pelo amor perdido, pela confiança traída, pela mulher ingênua que tinha sido. Mas também chorou de alívio, porque talvez tinha encontrado alguém em quem podia confiar de verdade. Os meses passaram e Camila ficou na quinta nos arredores do Porto, não porque não tivesse alternativas, mas porque tinha descoberto que queria ficar. Leonardo nunca tinha pedido nada, nunca tinha tentado transformar aquele casamento de conveniência em algo mais.
Tratava ela com respeito, com gentileza, com uma atenção às necessidades dela, que Bruno nunca tinha mostrado em 7 anos. Aos poucos, Camila tinha começado a conhecê-lo. Tinha descoberto o homem por trás das manchetes dos jornais. Tinha descoberto que se levantava toda manhã ao amanhecer para caminhar entre as videiras, que lia poesia de Fernando Pessoa antes de dormir, que cozinhava bacalhau à Gomes de Sá aos domingos, quando não tinha compromissos de trabalho. Gostava de fado autêntico, não o dos espetáculos turísticos, e conhecia cada canto do Porto como se a cidade fosse uma extensão da própria alma. Tinha descoberto a história da primeira esposa, Mariana, morta depois de 3 anos de luta contra o câncer. Tinha visto as fotos dos dois juntos, uma mulher bonita e sorridente que parecia iluminar cada imagem. Tinha entendido por que Leonardo ainda carregava a aliança dela no bolso, porque falava dela com uma ternura que não se apagava com o passar do tempo, e tinha descoberto com grande surpresa que estava começando a sentir algo por aquele homem. Não era o amor arrebatador e ingênuo que tinha sentido por Bruno. Era algo diferente, mais maduro. Era a sensação de ser vista pelo que era, não pelo que alguém queria que fosse. Era a segurança de poder ser vulnerável sem ser julgada. Era o consolo de uma presença constante que não pedia nada em troca. Uma noite de outubro, enquanto jantavam juntos no terraço com as luzes do porto brilhando à distância, Camila reuniu coragem e disse a Leonardo o que sentia. Não sabia se era certo, se era o momento adequado, se ele sentia o mesmo, mas não queria continuar se escondendo. Leonardo ficou em silêncio durante um tempo que pareceu interminável. Camila sentiu o coração afundar no peito. Então ele pegou a mão dela através da mesa. Disse que estava há semanas esperando aquele momento, que tinha se apaixonado por ela, vendo-a reconstruir os pedaços da vida com uma força que o tinha deixado sem fôlego, que não tinha se atrevido a dizer nada porque não queria que ela se sentisse obrigada. Disse que Mariana tinha feito ele prometer antes de morrer que não passaria o resto da vida sozinho, e que durante 6 anos tinha pensado que aquela promessa era impossível de cumprir até aquele dia na igreja, quando tinha visto uma mulher com o coração partido encontrar a coragem de seguir em frente. Se casaram de novo, desta vez numa cerimônia pequena e íntima, com apenas os familiares mais próximos, onde Camila pôde dizer que sim, sabendo exatamente quem tinha na frente. Daquela vez, as lágrimas que derramou foram de pura alegria. Os pais, inicialmente desconfiados, aprenderam a amar Leonardo. O pai encontrou nele alguém com quem falar de futebol e da vida, descobrindo com surpresa que o milionário era do Porto como ele. A mãe o adotou como o filho que nunca tinha tido, enchendo-o de conselhos não pedidos e pratos de caldo verde caseiro. 1 ano e 3 meses depois do casamento, Camila descobriu que estava grávida. Leonardo chorou quando ela contou. Chamaram a menina de Mariana, em homenagem à mulher que tinha feito Leonardo prometer que não ficaria sozinho. Bruno terminou na prisão por seus golpes. Camila não foi ao julgamento. Quando leu sobre a condenação a 9 anos, não sentiu raiva, só compaixão por um homem que nunca tinha aprendido a amar de verdade ninguém. Tinham-se passado 8 anos desde o dia em que Camila tinha sido abandonada no altar. A quinta, nos arredores do Porto, tinha se tornado um verdadeiro lar, cheio de risadas e de vida. Mariana tinha 7 anos e corria pelos vinhedos com a energia das crianças felizes. Um segundo filho, Tiago, tinha nascido 3 anos depois. Um menino com os olhos azuis do pai e o sorriso da mãe. Camila tinha aberto uma pequena escola de reforço para crianças com dificuldades de aprendizagem. Tinha chamado de Segundas Chances, um nome que contava a história dela sem necessidade de explicações. Os pais vinham visitá-los todo domingo. O pai, já aposentado, passava horas no jardim com os netos. A mãe aproveitava a vida, feliz como Camila nunca tinha visto antes. A tristeza que tinha carregado durante anos finalmente tinha desaparecido.
Um dia de junho, exatamente 8 anos depois, Leonardo propôs a Camila voltar à igreja de São Francisco. Não para uma cerimônia, só para fechar um ciclo. Camila hesitou. Nunca tinha voltado àquela igreja. Tinha medo de que as lembranças a dominassem. Mas Leonardo apertou a mão dela e disse que era o momento, que as lembranças ruins se combatem criando outras boas, e que tinha chegado o momento de transformar aquele lugar de dor num lugar de gratidão. Entraram na igreja numa tarde de sol, de mãos dadas com as crianças. A luz entrava pelos vitrais como naquele dia de 8 anos antes, criando os mesmos arco-íris no chão de mármore, mas todo o resto era diferente. Camila olhou para o altar onde tinha ficado sozinha, abandonada e destroçada. Olhou para a última fileira onde Leonardo tinha se levantado para ir socorrê-la. Olhou para a nave que tinha percorrido de braço dado com o pai e não sentiu dor, não sentiu raiva, só sentiu gratidão. Gratidão por ter sido abandonada por um homem que não a merecia. Gratidão pelo desconhecido que tinha tido a coragem de intervir. Gratidão pela vida que tinha construído sobre as ruínas da que tinha perdido. Mariana puxou a saia dela e perguntou por que estava tão quieta. Camila se ajoelhou para ficar na altura dela e contou uma história. Contou a história de uma princesa que pensava que tinha encontrado seu príncipe, mas descobriu que o verdadeiro príncipe era o que ninguém esperava. Contou como às vezes as coisas mais feias que nos acontecem nos levam para as coisas mais bonitas. Leonardo colocou um braço ao redor dos ombros dela e a apertou contra ele. Disse que estava orgulhoso dela, orgulhoso da mulher em que tinha se tornado. Disse que naquele dia, 8 anos antes, quando tinha visto ela no altar com o coração partido, tinha sentido algo que não sabia explicar. Uma certeza de que aquela mulher fazia parte do destino dele, que ela tinha sido a resposta à promessa feita a Mariana. Saíram da igreja juntos, uma família que nunca deveria ter existido, nascida de um desastre que tinha se transformado em bênção. O sol do porto os recebeu quente e luminoso, com o aroma das flores que perfumava o ar da primavera portuguesa, e Camila levantou o rosto para o céu com um sorriso. Tinha atravessado o momento mais escuro da vida naquela igreja e tinha saído com algo que nunca teria podido imaginar. Um marido que a amava de verdade, 2 crianças maravilhosas, uma vida cheia de significado e de amor, e a certeza de que às vezes ser abandonada no altar é a melhor coisa que pode acontecer. Se esta história fez você acreditar que mesmo nos momentos mais escuros pode se esconder uma luz inesperada e que as segundas chances existem para quem tem a coragem de aproveitá-las, deixe um sinal da sua presença com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram a força de recomeçar e a beleza de encontrar o amor onde menos espera, pode fazer isso com um pequeno gesto através da função Super Obrigado aqui embaixo. Cada contribuição é uma forma de nos dizer que estas histórias importam, assim como importou aquele sussurro no altar que mudou tudo para sempre.